Bem-vindos! Hoje eu tenho a honra de receber no Explora Lu um cara que passou mais de 2 décadas pedalando no limite do ser humano e, acima de tudo, inspirando uma geração inteira de ciclistas, Henrique Avancini. Ele tem 2 títulos mundiais no mountain bike, 17 vezes campeão brasileiro, foi o primeiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo pelo Brasil e, em 2023, ele anunciou sua aposentadoria. Mas, como era de se esperar, ele nunca parou de fato. Hoje, com 36 anos, ele segue buscando novos desafios e a gente está aqui para falar sobre performance, rotina, cabeça, método e como é que faz para chegar onde ele chegou. Então, Avancini, super obrigada pela presença. Eu já te falei, sou fã mesmo e tenho um monte de fãs super ansiosos por esse episódio. Então, obrigada pela presença e por aceitar nosso convite. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E gostei da introdução, principalmente da parte que já era esperado, que eu não pararia de pedalar. Quem te acompanha faz tempo, né? Não achou que você fosse ficar sentado no sofá. E eu já quero começar exatamente com essa pergunta, porque não é fácil a vida de atleta profissional de alto nível como a que você teve até a sua aposentadoria. A gente sabe que é uma dedicação, um preço muito alto para ser campeão mundial e manter esses títulos por tanto tempo. Muita gente, depois da aposentadoria, passa por um período que, às vezes, é até mudando para o sedentarismo, ou mudando totalmente de área, ou indo fazer qualquer coisa que nunca fez na vida. Eu quero entender o que te fez decidir ir por esse caminho que você está seguindo agora, que ainda é muito ligado ao ciclismo e ao esporte. Sim, completamente ligado ao ciclismo, ao esporte, ao estilo de vida. E esse ponto que você citou foi sempre algo que eu fui guardando ao longo dos anos da minha carreira profissional, maturando a respeito do momento de parar e o que acontece depois. A vida do atleta ela é muito dura, do atleta profissional, assim, ela demanda muito, ela cobra um preço alto. E quando você chega num patamar relevante, ela continua cobrando muito alto. Só que ela te dá também certas coisas que é difícil você ter o exercício de ego, de abrir mão. É muito difícil, porque assim, eu trabalhei em perrengue por décadas para chegar num estágio e eu poder ter uma vida financeira muito agradável através do esporte, que dificilmente eu teria num outro trabalho. Então, quando você chega nesse estágio, você abrir mão disso, requer uma segurança muito grande. Isso eu estou citando só um exemplo, né? Você deixar de ser o cara, você deixar de ser um expoente, seja lá em qual área for, né? Você abrir mão disso é algo que mexe com um viés muito mais profundo. Então, o que eu vi acontecer, né, com outros atletas, até ex-parceiros de equipe, é o cara aposentar e realmente se perder. Porque quando ele chegou ao ponto de ter que parar, é porque ele já estava com um desgosto tão grande do que envolve o esporte, e isso alcançou o esporte, que o cara engorda, às vezes se perde socialmente ou mentalmente, muda demais o estilo de vida. E para mim, a bike sempre foi, acima de tudo, uma paixão. É o esporte que eu amo fazer, eu gosto de pedalar. Eu gosto muito mais de pedalar do que de ser atleta ou de ser campeão e tal. E eu sempre quis preservar isso, esse amor que eu tenho desde a infância. Então, para mim, é importante, foi quando eu parei, me aposentei no mountain bike, e continua sendo importante, que nenhuma circunstância abale esse prazer que eu tenho de fazer o esporte. E justamente por esse prazer é que eu fiz as coisas mais legais da minha carreira, inclusive a minha carreira do mountain bike teve esse significado, de poder promover o esporte, promover a bicicleta, o estilo de vida que envolve a bicicleta. Então, para mim, assim, parar é uma decisão que até hoje eu não me arrependo, sabe? Às vezes as pessoas, poxa, o cara não ia aguentar ficar parado. Mas o contexto é muito diferente, porque no mountain bike eu entendo que eu cumpri, assim, o que eu estipulei ser a minha missão. E aí eu conquistei mais do que eu esperava, nas pistas, fora delas. E eu alcancei mais pessoas do que eu esperava também, né? Então, o que eu consegui gerar em prol do esporte foi muito além das minhas expectativas e dos meus sonhos. E eu entendo que, assim, o que eu conquistei, principalmente o que eu pude passar para as pessoas, eu passei. Se eu fizesse de novo, eu não passaria mais. Enfim, era uma coisa que... A única coisa que me prenderia ao esporte seria o meu ego. Né? A dificuldade de abrir mão de uma situação financeira, do status, de ser bom. O esporte, principalmente um esporte individual, ele é muito lindo, mas individualmente ele tem um lado que te corrompe muito facilmente. É difícil a gente aceitar abrir mão de certos status, né? Isso em qualquer área da vida, assim. E no esporte tudo é mais intenso, inclusive esse status, né? Onde você tá. Então, para mim, assim, foi uma jornada que eu olho para trás e
eu não poderia imaginar uma coisa melhor para mim. E eu fiquei muito feliz de tomar a decisão de me aposentar. No ano seguinte, a decisão assim, de voltar a competir em 2025 numa outra disciplina, ela nasceu com força no momento que eu falei da minha aposentadoria para a segunda pessoa, para quem eu contei. Primeiro eu contei para o meu pai, antes do Campeonato Mundial de Glasgow, na Escócia. Eu vinha num ano ali horrível, assim, de lesões, e já numa sequência ali que durava praticamente 3 anos, que juntaram vários problemas diferentes. Parece que a vida inteira, assim, em todas as áreas me desafiou. E eu já vinha, assim, lutando comigo mesmo há algum tempo. E eu falei com meu pai, eu tive essa percepção, assim, há 6, 7 semanas antes do Campeonato Mundial, eu de caramba, eu vou ser campeão mundial de novo. E naquele ano eu não tinha feito nenhum top 20 a nível mundial. E aí eu comecei a refletir, poxa, e se eu ganhar? Né, depois de ter feito uma carreira tão improvável, tão impossível, ter chegado ao topo, campeão mundial, venci Copa do Mundo Mundial e em todas as disciplinas, fui o primeiro do mundo a fazer isso. Número 1 do mundo, enfim, né, o Brasil conheceu o mountain bike, assim, a gente conseguiu levar a modalidade para muita gente. E depois eu tive uma baixa, mas continuava sendo quem eu era, tinha minha estabilidade de carreira e tudo mais. Saí de uma equipe factory, voltei para um projeto pessoal, uma marca nacional e tal, e as coisas deram mais errado ainda. E aí, de repente, sou campeão mundial de novo. Aí, nesse momento, assim, eu refletindo sobre isso, antes de acontecer, eu falei, cara, se isso acontecer, a mensagem, exatamente, a mensagem que eu poderia passar para as pessoas, eu passei. E para mim é um sinal, assim, de se eu fosse segundo no Campeonato Mundial por 1 centímetro, eu não teria me aposentado, ninguém saberia disso. Seria a única pergunta que me passou agora, se você não tivesse ganho, você teria continuado? Não teria parado, teria continuado, teria ido aos Jogos Olímpicos de Paris, teria cumprido pelo menos mais 1 ano de carreira, que todos os meus contratos iam até o final de 24, no mínimo. Então, assim, no mínimo, mais um ano eu competiria e ninguém saberia desse contexto. E aí, quando eu ganhei o Campeonato Mundial, no dia seguinte eu liguei para o meu treinador na época, um alemão, Björn Kafka, e aí eu falei com ele, olha, eu tô me aposentando, vou anunciar agora, vou falar com patrocinadores e tal, vou falar com minha família, vou falar com quem trabalha comigo, e ele foi a primeira pessoa que eu compartilhei. E aí eu falei assim poxa, eu tô em paz, com a decisão, em paz com tudo que eu vivi e conquistei. A única coisa assim que... isso veio na hora da conversa. Eu falei, a única coisa que eu não realizei como sonho em cima da bicicleta era competir profissionalmente na estrada. Tentar chegar a uma grande volta. Porque esse foi meu primeiro amor de competição quando criança, eram as provas de ciclismo de estrada. E acabei nunca competindo a fundo, nem nada. E aí eu falei isso com ele, e ele é um cara muito, muito envolvido no ciclismo de estrada, principalmente. E aí ele falou, cara, se aposenta. Vai cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua vida, de tudo. Se quiser, depois você ainda tiver esse desejo daqui a alguns meses, avalia. Por que não tentar, né? Por que não pensar nisso? Então foi uma coisa que nesse momento eu guardei na gaveta assim, poxa, é verdade. Você era muito jovem. Eu posso, assim, ainda sou. Como então, ainda é muitíssimo jovem. Então a gente tinha brincado antes de começar a gravação, que eu falei, todo mundo agora que é mais novo que eu é muitíssimo jovem. Então ele é muito, muito... E era mais jovem ainda quando se aposentou. Era um menino. Era um menino. E aí, enfim, acabei tomando essa decisão de, poxa, eu quero tentar correr na estrada e voltei a competir em 2025 num outro contexto completamente diferente. E aí agora a gente vai entrar numa parte que eu acho super interessante, porque você tinha uma preparação física, e eu assisti um monte de vídeos, sempre assisti, consumi bastante seus conteúdos de treinamento pesado. E o que mudou daquela época do mountain bike para agora? Porque, de certa forma, a aposentadoria, e você colocou super bem, achei sensacional sua fala, muitas vezes afasta o atleta dessa rotina que foi muito tempo da vida dele. Eu conheço, por exemplo, ex-nadadores profissionais, olímpicos, etc., que ficam sem entrar na piscina, porque tem meio que cria uma aversão. E também não entende entrar na piscina, né? O ranço, e entrar na piscina para não treinar muito. Do tipo, nadar uma vez, 1 hora por semana, 3 vezes por semana, não cabe, não faz sentido. Eu queria entender se hoje você treina como você treinava em volume, intensidade, dedicação da época do mountain bike, se é diferente, se é mais, como é que você sente o treino hoje na sua vida? O treinamento, ele é semelhante em alguns aspectos, mas ele tem algumas diferenças que são importantes assim, de levar em consideração, né? Na estrada, no mountain bike, eu sempre treinei um volume muito alto para o mountain bike. E eu sempre necessitei desse volume alto. Meu corpo sempre precisou de
de uma carga muito acentuada. Então, quando comparava Quantos ali... quilômetros por semana, em média? No mountain bike é difícil medir em quilometragem, né? Porque às vezes você faz um treino absurdamente assim pesado, simulado de cross country, muita pilotagem, muito lento, muita frenagem, principalmente é o que mais impacta na quilometragem. E às vezes você andou lá 40 quilômetros e, cara, uma sessão absurda, assim. É muito diferente da estrada, então, em quilometragem, poxa, uma estrutura ali de treino mountain bike, ó, se rodasse 300 quilômetros, é uma semana volumosa. Então, vamos falar em horas, porque acho que aí sempre em horas, a gente sempre pesa em horas, né? Comparado a quilômetro com quilômetro, é mais do que o dobro na estrada. Então, na estrada, uma semana normal, eu vou rodar ali 600 a 800 quilômetros. Uma semana talvez ali chega a uns 1000 quilômetros. Dá 30 horas? Quantas horas? Hoje eu treino até um pouco menos. Tá. Hoje, essa semana, para tirar como exemplo, eu vou fechar com 24 horas de treino. E o que mudou para mim, assim, mais adiante na carreira foi eu complementar com outros estímulos. Tá. Então, quando eu era mais jovem ainda do que eu sou hoje, eu treinava mais horas na bike e menos horas fora da bike. Hoje eu treino ainda um volume consideravelmente alto, mas eu dou mais estímulos fora da bike também. Isso principalmente com a idade, principalmente com o odômetro, né, com o tempo de treinamento, o corpo fica muito eficiente, às vezes eficiente demais, tem muitas defesas, e aí para gerar estresse e ter biofeedback positivo, né, eventualmente eu preciso achar novos desafios, assim, de forçar o corpo, né, de criar estratégias para fazer o meu corpo evoluir. Senão você fica já muito sob controle de tudo. Platô, né? Então acho que essa é uma diferença. Dentre as modalidades, o que mais pega? Quando você treina no mountain bike, principalmente para alto nível, no cross country olímpico, você precisa pilotar demais. Então, às vezes, mais importante do que você estar muito em forma é você utilizar essa forma com eficiência energética. Para exemplificar, no mountain bike, quando eu tinha uma Copa do Mundo vai começar a Copa do Mundo daqui a 2 meses, 3 meses. Eu começava a trabalhar a minha forma física, a fazer uma preparação estruturada. E quando eu chegava num nível, e eu tinha um motorzão assim, muito, muito forte, quando eu chegava num nível que eu sabia que era bom, eu aceitava, eu e a minha equipe de preparação, a gente aceitava até perder a qualidade física para incrementar a entrega dessa potência no específico. Na técnica. Então, para exemplificar assim, às vezes é mais importante você num circuito, né? Vamos imaginar uma subida de 3 minutos e uma descida de 2 minutos. Tá. Às vezes é mais importante você subir, ao invés de 3 minutos, subir em 3 e 2, mas quando você descer, você ter a capacidade de sair de um batimento de 190 BPMs, para o final desses 2 minutos, você ter descido rápido, sem perder tempo, e ter voltado seu batimento talvez para 165, ao invés de chegar no pé da subida de novo a 175. Sim. Esse é o grande diferencial para a durabilidade no mountain bike. Aí quando você vai para a estrada, isso já muda um pouco. No mountain bike, assim, você vai andar muito tempo, muito próximo do limite. Na estrada... Você vai andar muito tempo no moderado. Tem muito tempo ali numa prova, independente de qual prova for, que você anda Z1. Sim. Você anda Z1, Z2. Só qual é a diferença? Você precisa ter a capacidade de ir muito no limite em momentos que você não consegue prever tanto. No mountain bike é mais previsível um pouco e a variação é menor também. Quando você recupera no mountain bike, você está recuperando a 80%. Na estrada não, às vezes você tem... Sua frequência no seu Z1 fica quanto? Tem prova de estrada, assim, numa volta, por exemplo, como eu fiz agora Tour de Ruanda, tem momentos que abaixa de 100 BPM. Tá. Numa etapa que... Dormindo em cima Numa etapa que eu bati 190 BPM no mesmo dia. E a gente, assistindo as grandes voltas, percebe mesmo esses momentos que a galera tá batendo papo tão relaxado, e eu falo, certeza que eles uma coisa chata pra mim que vem do mountain bike. Às vezes no pelotão você chega um momento que às vezes acalma demais, aí começa... Tem que bater papo. Falar no pelotão, cara, que saco. Que tá acontecendo? Mentalmente isso é um desafio para quem vem do mountain bike. Mas fisicamente essa é uma diferença. Mentalmente, falando desse ponto, é diferente do mountain bike pro road, porque eu sempre desempenhei bem também nas provas de endurance no mountain bike, né? Tipo KPF, Mundial de Maratona e tudo mais. São provas de 4, 5, 6 horas. E na estrada, quando você fala do mountain bike, mesmo quando é endurance, mesmo quando são 4 horas mais, você larga em estado de alerta. Então você já faz o teu protocolo de pré-prova, de concentração, exercício mental, respiração, rolo. Então eu já largava com sangue no olho. Na estrada, às vezes é muito mais
flexível Controlado, essa no coisa começo. mental, assim, de se preparar para o momento, de virar a chave para o momento. Então, às vezes, na estrada, assim, você tá batendo papo e aconteceu alguma coisa importante, eu tenho que me ligar. Sim. E para quem vem do mountain bike, que tem talvez essa herança neural, assim, de hora de muito competição, hora de concentrado, competição, às vezes na estrada, eu senti assim nas primeiras provas, caramba, eu tô muito concentrado, muito pronto há muito tempo. Isso cansa. E isso cansa, né? Você manter, principalmente o estado ótimo de concentração ali, o ciclo é pequeno. No mountain bike eu tinha alguns recursos ali para renovar isso e tal. Mas na estrada, às vezes eu senti, cara, eu tô gastando, eu gosto de falar, energia mental. Mas é Né? isso. Tô pagando taxa mental aqui de estar concentrado, de estar atento no momento que eu não preciso ainda. No momento que eu tenho parceiro de equipe ali para cobrir, enfim. Isso é uma grande diferença. E alguns atletas que transitam de uma modalidade para outra acabam tendo um pouco dessa dificuldade de ser mais plástico mentalmente. Percebendo o quanto você gosta de ir fundo, assim, nas técnicas todas, e eu também já sabia disso por conta dos vídeos e tal, e é algo que eu como atleta amadora, gosto muito. Você está se divertindo de ter esse desafio de mudar algumas coisas? Demais. De não ser bom e saber que não é bom, ainda como você pode ser daqui 1 ano ou 2 anos, porque tem alguns ajustes que ganham, né, performance? Sim. Acho que assim, a parte de ver o defeito, eu sempre fui muito bom ou me tornei muito bom em estudar, né, em me aprofundar. E foi assim que eu construí a minha carreira no mountain bike, e na estrada não é diferente. Quando eu migrei para a estrada, avaliando somente assim, a capacidade física, eu tinha potencial para andar absurdamente, assim, ter ganho muitas provas já. E acabei passando 1 ano de jejum, assim, não ganhei nenhuma prova em 2025. E aí, quando você vai entender, são muitas minúcias ali que falta a questão da adaptação. E aí, existe a adaptação e existe o entendimento. Para alguém com jornada esportiva, que já competiu em alto nível e tudo mais, o entendimento é relativamente simples, porque você aprende a aprender, a absorver informações e ensinamentos. Mas a adaptação, que é a percepção, isso vem da vivência, da repetição, da prática, da naturalidade das coisas, né? Que é você pegar o ensinamento, a informação e internalizar isso de uma forma que vira intuitivo durante a competição. Então, no mountain bike eu sabia tudo que eu estava fazendo, mas eu não pensava durante a prova no que eu tinha que fazer. Mas você construiu isso ao longo de muitos anos. Você constrói isso ao longo de muitos anos. Acho que isso é uma mensagem que a gente pode passar, inclusive para quem treina, amador, que as pessoas às vezes querem ter habilidades que não são construídas sem tempo. Não existe um atleta profissional campeão mundial que começou 1 ano atrás. E agora você tem uma velocidade de aprendizado muito acelerado por conta da tua bagagem, mas ainda assim demanda tempo. Demanda o processo. Algumas etapas do processo podem ser encurtadas, mas até certo ponto. Sim. Tem um limite, né? Acho que é um reflexo claro disso, assim, comparado a 2025. Esse ano eu fiz a primeira prova do ano agora, em fevereiro, no Tour de Ruanda. A minha performance foi boa, foi bem positiva. Sendo que o meu estado de preparação e de forma para essa prova foi basicamente abaixo de qualquer outra prova que eu fiz em 2025. Então, o que mudou foi eu ter 15 meses de execução da modalidade, a posição do corpo, a plasticidade mental, e de começar a entender, poxa, aonde que eu posso fazer diferença com toda a herança que eu tenho de estímulo de treinamento, outros tipos de competição, de gestão emocional. Poxa, isso quando eu corro essas provas eu vejo, cara, em alguns aspectos aqui, eu estou muito acima do pelotão. Então, eu preciso alcançar nas outras áreas para poder usar isso realmente como uma vantagem. Superior, exato. Mas demanda o processo. Isso é uma coisa legal. Para mim, o que é interessante nesse processo, assim, foi... Teve um jornalista, eu encontrei com ele no Campeonato Mundial no ano passado, em Kigali, em Ruanda, Mundial de Estrada. E esse cara acompanhou minha carreira toda no mountain bike. Um jornalista de uma mídia grande e tal. E aí ele veio falar comigo e falou, Henrique, requer muita coragem o que você está fazendo. Porque depois de você ter aprendido alguma coisa, e eu aprendi muito no esforço, assim, sabe? Foi muita ralação para chegar onde eu cheguei. Eu não fui aquele cara do talento natural, né? Que as coisas aconteceram. Eu demorei muitos e muitos e muitos anos para chegar onde eu cheguei. E agora eu me coloquei numa situação de novo de ter que aprender. Isso requer de fato, assim, muita coragem, sabe? Porque... é difícil você
aceitar esse desafio, assim, de novo. Por que eu vou passar por isso tudo de novo? Vou ouvir tudo de novo, vou me questionar novamente, vou ter que, mais uma vez, voltar para o meu caderninho e para os meus gráficos e ver, cara, como que eu melhoro agora? O que eu tenho que fazer? Mas isso, por outro lado, sempre foi o que me encantou no esporte. E é o que me encanta até hoje, assim, é o estudo da execução, do aprimoramento, da otimização. E isso é o que eu amo no esporte como um todo. Mas te ouvindo, fica muito claro que você tem essa característica muito dopaminérgica das pessoas que gostam muito dos processos. Então, se você não estivesse competindo na estrada agora, estaria montando uma empresa, abrindo alguma coisa muito inovadora. É verdade, então, porque é esse perfil de inquietação. E as pessoas que são assim não vão mudar. Elas são inquietas e elas jamais vão ficar vivendo do luxo e do conforto que o dinheiro ou qualquer outra condição. Porque isso, a felicidade de quem é assim é o processo. Sim. E você termina uma prova, conquista um título, você já pensa no próximo desafio. Então esquece, você não ia conseguir mesmo ficar parada. Acho que o ano que eu mais trabalhei na minha vida foi o meu ano de aposentadoria, 2024. Porque aí eu me envolvi em negócio, abri loja nova, e fiz conteúdo. Então foi muito doido, assim. E isso, até falando da parte mental, né? Eu tive um cara na minha carreira que foi super, super importante, um gerente de performance, na época era a função dele, um britânico. O nome dele é Phil Dixon. Durante alguns anos ali na Cannondale Factory Race. E ele entendeu que isso era muito importante para mim, a sensação de produção. Sim. E aí, no meu planejamento macro, ele estipulava janelas para, assim, eu ia para um training camp na África do Sul. Aí eu me isolava um pouco mais, 2 semanas, treinava e tal, papapá. Os meus parceiros de equipe voltavam para casa e iam assim, vão descansar, vai pra praia e tal. Na minha programação, ele sabia que se ele me botasse assim pra descansar, eu ficava mal, me gerava ansiedade, me gerava o senso de, poxa, eu não tô fazendo nada por mim, nem por ninguém e tal. E aí ele botava nesses momentos de recuperação, assim, janela de entrevista, janela de gravação, projeto social, tudo que me ocupasse, assim, com coisas que iam me dar aquele senso de, poxa, eu tô fazendo pelo esporte, tô fazendo por outros e tal. Isso pra mim foi muito interessante. E aí com a minha preparadora mental, a Alê, beijo, Alê. A gente começou a fazer muitos exercícios assim, cognitivos, né, visuais, de respiração, para enquanto eu tivesse essas atividades, um podcast, por exemplo, que eu tivesse recursos para me recuperar. Que isso a gente foi modulando o corpo, né, para que nessas situações eu conseguisse me recuperar, porque senão era uma conta que eu só somava. Agora você vai ter que contar um pouco. Já queremos saber, você fica meio respirando. Chama ela aqui. Cadê a Lê? Deu sério, me dá o contato dela que eu vou convidar mesmo. Mas dá só umas 2 estratégias. Respiração, é o corpo. Não, tinha muita coisa voltada à respiração, mas com a Lê, o que a gente trabalhava? Eu tinha rotinas de treinamento mental. Essa rotina durava, assim, de, às vezes, 15 minutos a quase 2 horas de duração. E isso foi fazendo com que eu tivesse, às vezes, pequenos recursos de concentração, ou de relaxamento, ou de produção de determinadas ondas cerebrais. Então, sei lá, às vezes a visualização de ângulos, né, de criar X e projetar um X ali. Eu fiz isso sem perceber, tirei da estante e joguei para você aqui para ativar, enfim, um padrão de pensamento. E aí acaba que a situação é menos desgastante, mais produtiva e me gera muito mais bem, muito mais dopaminérgico, porque, sei lá, vou sair daqui com cortisol já, nossa, que coisa cansativa. Fala pra caramba. Não, mas é muito boa estratégia que imagino que nem todo atleta faça, né? Tem atleta que sai desgastado do momento de mídia e tal, e hoje é tão importante, né? Você pode falar melhor do que ninguém, porque eu acho que você faz isso super bem. É fundamental para o atleta profissional transitar bem nas redes, nas mídias tradicionais. Então, acho que ter estratégias que te tragam benefícios e não prejuízo para ter esse papel também sendo cumprido é importantíssimo. Um outro trabalho que eu faço até hoje, né? Inclusive hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi um treinamento com ela, com a Dani Perrini, na parte de respiração. Aí é muito mais voltado para modulação de respiração, enfim, desde treinamento hipóxico, a hiperpressão, hipopressivo e hiperpressivo, de uma forma mais ampla, assim. E aí trabalhar a função da respiração, para mim, assim, abriu um horizonte absurdo. E eu comecei a trabalhar com ela já tarde na minha carreira. Eu já tinha resultados expressivos, já era o número 2 do mundo, já era campeão mundial e tal. Cara, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu disse, putz, eu não sei respirar, eu não sei... Você faz apneia também? Também, bastante. Qual é o teu recorde?
Se eu não me engano, é quase 6 minutos. Cara, ganhou do Marcelo. Meu marido é bom, a gente já fez umas treinamentos também respiratórios e não, acho que quase. tem 5h40. A gente geralmente faz mais combinados, assim. A que Dani faz que tem. hiperventilação e apneia. Eu vou colocar um vídeo pro pessoal que não entende, mas tem toda uma ciência por trás. Sim. Não tem nada de mandinga, é ciência de fato. Não, é ciência, mas é impressionante, assim, o que através da respiração você ativa no teu corpo e acessa no seu corpo. Isso. De percepção, de modulação energética, de mecânica de fluidos. Então E até estímulo neural, né? A Dani fala assim, às vezes ela brinca, dependendo do exercício que a gente faz e tal, ela fala, Henrique, a gente não precisa de droga. O corpo produz tudo, tá tudo aí dentro. Existe a capacidade de gerar a reação e a respiração é muito impressionante, assim, pra mim. É uma área bem legal. Eu quero entrar um pouquinho mais a fundo num tema que você passou um pouco por alto, mas que é super interessante, o pessoal que assiste o canal gosta muito, que é o treinamento de força. Entrar um pouquinho mais no detalhe. Como é que é o teu treinamento de força? Você trabalha força pura, você trabalha potência, trabalha mais endurance dentro da academia? E se isso mudou ao longo do tempo? Mudou e... Nossa, eu estudei bastante, assim, durante bastante tempo nessa área. Quando eu fui... no passado, a Red Bull tinha um centro de diagnóstico e treinamento. Era diferente da atualidade, hoje era uma coisa bem mais hardcore. E eu lembro quando eu fui fazer os meus primeiros testes para validação de contratação ou não, e tal, na época funcionava assim, eu lembro que um dos testes que eu tinha mais margem, uma das áreas que eu tinha mais margem de melhora era na produção de potência. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Um trabalho que, cara, a gente tem uma mina de ouro aqui no Brasil e não sei se todos valorizam isso, que é o NAR, né, o Núcleo de Alto Rendimento, liderado pelo Irineu Lotur, que foi com quem eu comecei a desenvolver um protocolo de treinamento nessa área. Eu trabalhei muito com o Irineu Loturco e com um dos meus treinadores, que foi meu treinador durante a maior parte da minha carreira, que foi o Hélio de Souza, daqui de São Paulo. E aí o Helião pegava ali os dados de treinamento e a gente começou a transportar isso para bike, começou a criar protocolos que combinassem treino de força e bike e aquecimento com estímulo neural, e aí o trabalho de força com estímulo neural. Aí a gente começou a trabalhar e desenvolver muito o conceito de carga máxima ideal, pensando sempre como prioridade a velocidade de execução ao invés da carga executada, né? E aí fui adaptando isso para bike, e o ganho foi estratosférico, assim, foi absurdo. Em pouco tempo eu consegui gerar maior pico de potência, eu consegui gerar maior velocidade, maior sustentação de potência. Mas o que para mim é interessante até hoje e onde eu uso muito meu treino de força, como recuperação. Explica mais. Isso para mim, assim, eu comecei a fazer eu desempenhava muito bem em provas de etapa. Cape Epic, Brasil Ride, na estrada, hoje eu faço essas provas. E qual é a regra, assim? Quando você faz uma prova de uma semana, no mínimo 2 semanas de ressaca depois. O corpo não responde. E eu comecei a ver que o treinamento de força, combinado com alguns protocolos no treino de bike, melhorava demais, assim, a minha liberação hormonal. Então você sai daquele estado vegetativo, de cansaço e tal, para alerta, para melhor execução, para mais vigor. E isso eu fui entendendo quais eram os momentos de fazer esse tipo de sessão, como e principalmente com o que combinado, né? Com o que está em torno. Então, geralmente eu faço um treino que ele envolve uma pré-sessão, uma sessão de força e uma pós-sessão. E aí, pós essa sessão, eu ainda faço alguma sessão de, geralmente, respiração e crioterapia. E aí é meio que um choque de com diferentes estímulos que reseta o corpo. Eu corri agora o Tour de Ruanda, voltei e tal, jet lag, fuso horário, papapá. Eu fiz uma sessão dessa e competi no outro final de semana e desempenhei melhor do que na semana seguinte. Então, você só colocava esses treinos depois do término ou se fazia entre as etapas? Não, como recuperação, mas como estímulo também. Hoje, qual é a minha maior dificuldade do atleta não tão jovem como eu? É desgaste articular. Esse é o meu limitador hoje. Porque meu corpo é eficiente demais até. Então, quando eu começo a treinar, eu começo a assimilar a carga e produzo mais e consigo fazer mais. Chega sempre um momento que alguma parte do meu corpo acusa. E dói. E dói pra caceta, sabe? Porra, aí eu ligo desesperado pro Dr. Naon. Eu preciso fazer alguma coisa que eu não tô mexendo. Você tem dor onde? Joelho, quadril?
É tudo. Onde não dói. Que papo chato. Mas, Não, é só para as pessoas em casa entenderem que isso é normal, principalmente joelhos. Joelhos são onde eu tive as minhas piores lesões e desgastes também. Então, até hoje eu tenho que controlar o meu desgaste de joelho. Quadril, normal. E aí coluna, praticamente toda. Que é do mountain bike, do impacto. É a pancada que vai mais na parte lombar. Uhum. No ciclismo de estrada, você tem muito estresse torácico e cervical. Pela posição, muito volume de respiração, rotação interna de ombro, fecha para aerodinâmica, trabalha numa litragem muito alta, numa postura que não dá para não falar. O ciclismo profissional é péssimo pro corpo. Até um nível antes do profissional é bem saudável. O profissional, o ciclismo de estrada é horrível pro corpo, porque você tem muita compensação. O mountain bike, ele gera o desgaste principalmente de impacto, mas o seu posicionamento de quadril articular, abertura de ombro, melhor, né? Abertura torácica, é tudo muito mais eficiente. Tanto é que quem treina no mountain bike ou na posição de mountain bike tende a conseguir gerar um pouquinho mais de potência do que quem treina só no road, né? Um ciclista profissional de road, porque o ganho aerodinâmico, ele às vezes compensa a força a mais que você tem que fazer. E além das estratégias que a gente falou, respiração, treinamento de força, você cuidou do seu sono, cuida agora, porque acho que é algo novo para a ciência do esporte, o quão importante é o sono, né? E acho que para os leigos, mais recente ainda, de entender que se você não dorme... Há 10 anos atrás, as pessoas achavam positivo não dormir e treinar. E hoje, as pessoas já estão entendendo que se você não dormir e treinar, você vai se machucar, não vai ter o ganho que você espera com o esporte. Isso fez parte da tua vida ou você é um cara de pouco sono? Não, fez. Eu durmo pouco, mas até pelos parâmetros que eu já tentei fazer ali o trekking, eu tenho um sono de boa qualidade. Mas eu durmo pouco, principalmente quando eu tô em treinamento de hipóxia. Pouco quanto? Eu chego a dormir 6 horas ou menos. Então, normalmente eu vou dormir entre 7 e 8. Quando eu começo a fazer um treinamento de altitude, é inclusive um dos parâmetros fisiológicos que eu tenho, para saber que o treinamento tá funcionando muito bem. Quando eu começo a dormir 6 horas e acordo muito de perto, aí eu posso fazer os exames de sangue e tal, tá tudo muito... quando eu posso acelerar no treinamento de altitude. Mas você não faz um segundo turno, tal do cochilo, que é muito... O power nap? Isso. Isso pra mim é isso que eu queria falar. Esse pra mim acho que se você puder fazer 15 minutos... Então, isso muda a vida, né? Pra mim é o que mais muda a minha percepção de recuperação, de bem-estar, de imunidade também. 15 minutos, é o cochilo. É isso. Você não chega no sono profundo, mas se recupera muito. Não, é o cochilo, assim, aquela desligada e... acorda às vezes no susto. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre experimentei muitas coisas, né? Então, eu ia fazer gelo. Aí eu começava a fazer gelo de tudo que é jeito, anotar, estudar, tá. E aí, questão do sono, eu já tive essa época também, de estudar e tal. Tinha uma coisa que eu fazia, hoje eu faço até menos, mas eu sempre dormia com alguma coisa na mão e eu cochilava com essa coisa na mão. Até soltar. Até soltar. E aí, enfim, aí eu estudei o porquê, fui buscar a informação do porquê de fazer isso e tal, assim, mas era uma estratégia simples, mas que me ajudava bastante, né? Na recuperação e de manter a absorção do que eu tinha feito como estímulo no dia, né? Mais ativa. Acho que essa é uma das grandes estratégias que os maiores profissionais conseguem colocar na rotina e que para muito amador é quase impossível. Por isso eu falo, é interessante a gente entender que essa diferença existe, ponto. Assim, se você treinou cedo e vai trabalhar o dia todo, você não vai conseguir ter a mesma recuperação, então talvez por isso não caiba na sua vida o segundo treino, ou sei lá, porque isso prepara o atleta para um treino vespertino. Esse cochilo que te recupera neural, muscular, e aí você está em outra condição para ter uma boa resposta daquele treinamento. Acho que isso é muito importante. E agora a gente já está falando das principais grandes áreas aí do atleta. Tem uma que é muito importante, você deve ter muito a falar, que é a nutrição, alimentação, principalmente no ciclismo e agora na estrada, provas muito longas têm um impacto tremendo. Quero saber todas as suas estratégias. O que você come na vida, o que você come nos treinos e nas provas. Nossa, isso eu passei pela mudança cultural, né? Por trás da alimentação, principalmente no ciclismo. Então, quando eu comecei no ciclismo de alto nível, eu fui para a Europa com 19 para 20 anos. 5 anos atrás. Mentira. Em 2009. E na época, assim, a cultura era de treinar e comer o menos possível. Então, assim, era aquela coisa do sacrifício, de estar sempre magro, de você achar essa eficiência de consumir pouco e de ser muito magro.
E era extremamente estressante, sabe? Poxa, eu tive casos assim de ver parceiro de equipe bulímico, era sempre um estresse muito grande, de subir na balança, de olhar o tempo inteiro, de ficar se olhando no espelho, sabe? Se pesando. E sempre treinando com uma irregularidade enorme, porque você fica muito vulnerável a um equilíbrio do teu corpo ali que ele está sempre lutando para achar. Então, treinar com qualidade nessa época era muito raro. E isso era cultural. Até quem comia mais, comia muito pouco. Isso foi mudando aos poucos. Aí mais um ponto que assim, o Phil Dixon mudou na minha carreira. Chegou um ponto que ele quis que eu treinasse, ele disse, cara, você é muito forte, não tem porquê assim, você falhar em prova. E chegava às vezes em prova, eu não conseguia entregar o que eu tinha. E aí ele tentou construir, através da preparação, uma sensação de solidez. E aí eu comecei a ganhar peso para competir. Aí eu saí assim de 66, 67 quilos para 72. Caramba, bastante. No primeiro pódio de Copa do Mundo, eu subi com acima de 70 quilos. Com 71, 72 quilos. E aí depois que eu construí assim, essa percepção de treinar com tônus, com força, com aplicação de potência, de ser um cara muito sólido, aí aos pouquinhos eu fui perdendo. Sim. Aí eu fui, até o próprio corpo assim foi ficando mais eficiente, retendo um pouco menos, a capilarização foi de todos esses músculos que eu construí, ela foi melhorando também. E aí eu abaixei. E aí o meu estágio assim, top premium, ficava flutuando ali abaixo de 70, entre 68 e 69. E percentual de gordura, você tinha esse número? Então, hoje na estrada, eu fico flutuando ali entre 5% quando eu tô um absurdo de magro, mas na maioria do tempo eu tô competindo em torno de 8%, hoje eu tô nos 8%. No mountain bike, eventualmente era mais seco. Às vezes emagrecia um pouco mais, porque você tinha mais estímulos anaeróbicos. Tendia a secar um pouco mais, a ficar um pouco mais seco. Apesar de na estrada você tem muito endurance, né? Você fica mais fibrado, mas às vezes você acaba retendo um pouquinho mais de gordura, e o supra-sumo é se você tiver a capacidade de oxidação de gordura muito em alta intensidade, né? Então às vezes dependendo da tua qualidade, não é nem bom você estar muito magro, porque é uma outra fonte que, se você oxidar rápido, é o diferencial. Talvez hoje o maior ciclista de todos os tempos é o cara ter a capacidade de oxidação de gordura que é surreal. E na vida, você tem uma alimentação com alguma restrição? Você é cuidadoso com a comida ou você come de tudo? Não. A gente vê atletas que comem hambúrguer, pizza e tal, e tem atleta que não. Ou é até bem cuidadoso, ou tem alguma dieta particular. Como é que é pra você? Eu não sou extremo. Cara, eu quero comer um hambúrguer com a minha filha, eu vou comer um hambúrguer com a minha filha. Sim. Geralmente ela que quer, né? Não eu. Mas, assim, já não é radical. Já tive essa fase, mas muito mais por uma questão mental. Em alguns momentos, assim, eu entro nesse extremismo pelo aspecto mental, de não dar pequenas concessões. Mas isso é uma coisa muito mais minha, de quando você concede fora, você concede dentro. Sim. Né? Então, quando você concede, por exemplo, comecei agora um período de restrição de açúcar refinado. Isso é uma coisa que sempre funcionou bem pra mim e tal. Eu faço um ciclozinho de corte de 28 dias Adoro, e tal. eu já fiz várias vezes. Putz, pra mim muito bom. muda muita coisa. Eu não me permito comer uma coisinha de chocolate. Mas que eu é não a vou questão do desafio que é super interessante, né? É. Depois de alguns dias fica tranquilo. Pelo menos quando eu faço, eu tenho essa sensação que Exatamente. os primeiros dias são muito mais difíceis que os últimos. Exatamente. Aí talvez, assim, se eu tivesse uma porção de, não sei, de 30 gramas de açúcar refinado no dia, impactaria no processo, né, de maior escala? Não. Mas mentalmente, assim, para um atleta, se eu quero ganhar corrida, eu sei que eu não posso conceder, porque cria um padrão de pensamento, de tomada de decisão, que na hora que dói na prova e vai doer, você vai lembrar. Você cede. Não, você não pensa, mas você cede. É o teu jeito de reagir às coisas que é importante. Então, eu vou por esse caminho só mais por esse aspecto. Mas eu nunca fui muito extremista, tirando essa época que eu tentei ser, lá no começo, na Europa principalmente. Mas eu sempre gostei, assim, de me sentir saudável, de comer com qualidade, de comer em quantidade, de comer diferente. E eu nunca fui tão, assim, poxa, de botar tudo na balança. Tá. Sabe, de contar, nossa, passou 30 gramas, eu vou tirar. Então, eu tive uma boa educação alimentar, de buscar informações e tudo mais, controlo o meu peso, mas
eu não tenho eu não gosto de ter essa disciplina nessa área de contar uma grama. Eu vejo hoje, assim, os atletas mais jovens, né, e tal, vão fazer o prato com a balancinha do lado, assim. Isso é uma coisa que eu não me sinto bem de fazer. Não tô falando, não tô questionando a eficiência disso, ou a importância disso. Mas eu acho que essa neura, né, essa preocupação excessiva, ela mais te limita do que te beneficia, sabe? Eu acho que quando você começa a ir muito na perfeição de isso tem que estar aqui, se sai daqui, você não performa bem. E algo que eu dou muita importância no ciclismo como um todo é a sua capacidade de ser adaptável. Você precisa, assim, ser muito comprometido, ser disciplinado, ter a tua entrega, mas você tem que estar sempre pronto para performar quando sai do teu eixo, do teu controle. Porque eu aprendi que na maioria das vezes não estava bom para mim, sabe? Não era o ideal para mim, não era a condição, não era do jeito que eu desejava ou que seria o melhor para mim. E depois dessa aceitação, basicamente todos os meus grandes resultados saíram de cenários não ideais. E agora ainda para fechar essa parte da nutrição, uma parte polêmica. Você me perguntou de nutrição e eu respondi meio... Não, você respondeu tudo, era exatamente o que eu queria saber. Mas eu quero saber agora do intraprova, principalmente nesse debate que é bem caloroso em relação a carboidrato. Qual era o teu consumo e se isso também mudou? Aquela história dos 90 gramas, que depois foi para 120, atleta de tour usando 150, e tem gente agora defendendo que isso não é mais necessário, 10 gramas, está aquela grande discussão. Como é que isso funciona para você? Você é o Competi de todos os jeitos. Você já fez de tudo? Já fiz de tudo. Já competi com baixíssimo carboidrato. Eu lembro que quando teve uma época disputando ali Cape Epic, que é uma prova de 8 dias, né, de 8 estágios, no mountain bike, a gente veio com uma estratégia de um consultor na época de aumentar muito o nosso consumo de carboidrato e a gente foi para 80 gramas hora. Isso era muito. Isso, nossa, cara, vai ser difícil. Como que eu vou tomar isso de gel? No terceiro dia eu vou estar vomitando e tal. E hoje, assim, eu treino. Talvez ontem eu fiz 4 horas e pouco, assim. Foi um treino mais de baixa intensidade. 80 gramas por hora. No treino? No treino. E você já fez prova com qual teto, assim? Já fez com 120? Sim, 130 é o que eu sido bem. Você vai bem. Faz os testes em laboratório e vê qual é a tua boa taxa. A gente tem uma plataforma que a gente usa que chama FasterU, que é onde a gente avalia em cada zona o quanto que você consome em cada zona. E hoje já tem até, para quem gosta muito dessa área, eles têm já até o consumo imediato que você consegue ler pelo teu ciclocomputador ali, o Wahoo, Garmin, sei lá. Na prova. Na prova, em treino, né? Sim. Muito legal. Isso. Eu falo que esse refinamento do profissional que faz com que ele seja campeão e não nós. Não, mas não é só isso, pelo contrário. Estamos chegando no final. Tem 2 perguntas que eu queria te fazer. A primeira é: você tem ideia hoje desse legado que se construiu no Brasil em relação ao ciclismo? Se você tem essa medida e essa percepção? A gente, como fã e quem está acompanhando, tem essa impressão porque se tornou mountain bike muito, muito conhecido, pelo menos da onde eu vim e tal, é algo que não existia nada, zero, e hoje tem muita gente praticando mesmo e acho que faz muito parte do teu legado. Você tem essa noção? Hoje eu tenho uma noção melhor. Após a aposentadoria, é que eu consegui apreciar mais o que eu tinha feito. Sim. De verdade, assim. As pessoas acham que não, mas eu tinha muita dificuldade de receber elogio. Então as pessoas falavam, elogiavam e tal, agradeciam, e eu não conseguia absorver isso. E de verdade, assim, não era porque eu não queria ou porque eu não valorizava, é porque mentalmente eu estava sempre tão condicionado a ganhei uma, qual é a próxima? Cheguei nesse nível, sou top 10, agora tem que ser top 5, sou top 5, tem que ser top 3, sou top 3, é top 2, só me resta ganhar. Ganhou, você tem que, qual é a próxima que você vai ganhar de novo? Que você meio que se condiciona, sem perceber, a não valorizar as conquistas. Tanto isso parte dentro das pistas, mas o que eu fiz fora das pistas, às vezes eu também não valorizava em nada, sabe? Eu tive uma equipe, né, tem 12 anos que eu tenho uma equipe, eu não conseguia olhar para isso, falar, caramba, pô, fiz bem pro esporte durante... eu tinha um programa de televisão, eu não conseguia olhar, pô, isso tá alcançando muita gente aqui de uma via diferente, as provas que antes tinham 1.000 pessoas de público, agora dão 10.000 pessoas de público. Eu não conseguia avaliar isso assim, de pô, que legal e tal, tô construindo, tô auxiliando, ajudando, contribuindo. Tá 10.000, o que eu tenho que fazer para ter 15, para ter 20 e tal, em todos os aspectos. E aí depois que eu parei, primeiro eu apreciei muito mais a dificuldade do que eu fiz, de poder parar e olhar assim, caramba, pô, como que eu consegui fazer isso? E isso para mim foi um exercício muito bom, assim, de liberdade mesmo.
E hoje eu tenho mais noção, mas eu não tenho muita vaidade em relação a isso não, sabe? Acho que é uma coisa que a mensagem que eu tentei passar para as pessoas, talvez eu tenha passado de forma exagerada demais, era no que o indivíduo pode produzir, né? O quão especial a gente pode ser, mesmo sendo normal. Isso foi primeiro o que eu tentei acreditar para crescer como atleta. Porque eu não me via assim, pô, não sou talentoso em nada, eu não sou muito bom, então eu preciso achar o que é bom dentro de mim de alguma forma. E essa foi a minha crença, eu carreguei ela durante muitos e muitos anos. E aí quando eu fui aprendendo e fui descobrindo isso como atleta, eu também fui tendo oportunidades para fazer coisas e tentar mostrar isso para as pessoas. Óbvio que é muito natural da gente como ser humano de projetar no ídolo ou na referência, né? Então, você é especial, você é o cara, você é aquilo e tal. E eu, de uma certa forma, sempre tentei lutar contra isso. De falar, poxa, eu sou especial porque você também pode ser. Então, hoje, assim, eu sei que eu fui muito relevante para o esporte, muito importante para o esporte. Às vezes, surgem alguns dados, assim, poxa, hoje eu tive uma reunião com a Red Bull TV, né? O pessoal da Red Bull, falando da Red Bull TV, que transmitia as Copas do Mundo globalmente, transmitia para o Brasil. E aí a gente foi falar de alguns números, assim, cara, quando eu olho hoje, assim, nossa, era dos números tão absurdos, sabe? Era número de jogos de futebol da Série A. E aí, caramba, cara, que coisa, sabe, que foi construída lá atrás. Então, às vezes, me choca um pouco, assim, de, poxa, que bacana o que foi feito. Continuo sendo um pouco do que eu era, que qual é a próxima, o que eu posso fazer, como que eu vou movimentar. Mas acho que hoje eu sou mais equilibrado em todos os aspectos. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que eu não ia ter saúde para viver nessa. Bom, nessa última você já praticamente me respondeu o que eu ia te pedir agora. Mas então eu vou te pedir porque eu tenho certeza que você vai ter uma segunda dica. Que na verdade é isso. O que você diria para as pessoas que o esporte ensina para a vida e que aí qualquer pessoa poderia aplicar? Eu acho que esse é um ensinamento que você deixou muito claro. Assim, tipo, procura o que você tem de bom para ser diferente sem ser especial, né? É só fazer o seu melhor. Mas teria alguma outra coisa que você diria para as pessoas que estão em casa, já para a gente fechar esse programa que foi sensacional e eu amei. Legal. Olha, Lu, eu até, talvez pelo perfil de quem te acompanha, a maioria das vezes são pessoas capacitadas, profissionalmente, principalmente, né? E a gente tem, assim, uma tendência de dominar as coisas e a partir do momento que domina, querer executar com facilidade. Então, um bom profissional, ele é quase o que faz o difícil parecer fácil, né? Aquela coisa do domínio. E o que o esporte me ensinou, e eu vivo isso até hoje, é que você não pode pular o processo. Isso é muito importante, porque o que eu mais recebo, assim, de questionamento, ou de quando eu encontro com alguém que é um executivo de sucesso. Ele quer saber a dica, ele quer saber o pulo do gato. E o pulo do gato, assim, você tem que gostar de quebrar pedra. Você vai sofrer durante muito tempo e o processo de gerar estresse, recuperação e transformação é o que te faz, crescer. E no esporte isso é constante, porque o corpo, ele tem sim a memória neural, mas você precisa constantemente dar estímulo, renovar estímulos, acertar e errar. Então, por mais que você tenha recursos para fazer isso e para ler isso, não tem jeito. Você precisa de exposição, você precisa gostar de querer melhorar. E é desconfortável. Melhor que você seja, é desconfortável. Uma grande diferença que eu vejo entre o atleta profissional e o atleta amador é quando ele vai dar algum feedback de treinamento, algum feedback de como você está se sentindo. Você pergunta para o atleta mais amador, a resposta ela vai muito mais para um viés de eu estou sofrendo demais. Estou sofrendo para respirar, estou sofrendo para sustentar, estou sofrendo para arrancar, eu estou sofrendo demais. O atleta profissional, quando ele se questiona de alguma coisa, quando ele vai trazer algum feedback negativo, não estou conseguindo sofrer, não estou conseguindo sustentar o sofrimento. Isso é o errado para o atleta profissional. Isso para mim é muito interessante, porque o cara que já entendeu o que custa para chegar longe, ele sabe que ele precisa acessar lugares no corpo que sempre vai ativar defesas do teu corpo. Sempre, inevitavelmente, independente do teu nível. E o amador, ele quer que tenha menos defesas, que seja mais fácil, mais fluido, mais natural. Então, faça a sua escolha. Se você quer chegar mais longe, não dá para sofrer, não dá para se esquivar disso. Pelo menos por enquanto, a gente precisa gostar de sofrer. Bom, com essa mensagem que é sensacional e muito aplicável à nossa vida, a gente vai encerrar esse papo que foi perfeito, maravilhoso. Eu acho que todo mundo em casa vai gostar. Então, se você está assistindo,
compartilha com seus amigos, seus conhecidos, as pessoas que estão aí numa fase de vida meio perdidas porque tem lição pra caramba. Pra quem treina, pra quem não treina, pra quem ama o esporte, pra quem não conhece nada do esporte. Então é isso, queria te agradecer, foi muito, muito bom. A gente poderia passar umas 4 horas conversando, mas não sei se as pessoas iam querer assistir a gente por tanto tempo. Eu te falei que eu falo demais, que era pra você Mas me eu cortar, não deixa aí. adoro convidados que falam, porque falam bem, falam coisas que as pessoas vão aproveitar, e foi isso que a gente encontrou aqui hoje. Então, obrigada. Obrigado pelo convite, espero voltar. Vamos lá. Valeu. Obrigada. They measure how they're doing in life by the stuff they can. They measure how they're doing in life by the stuff they can point at. The money in the account, the title on the business card, the size of the house, the car in the driveway. These are the things that come up at dinner tables and reunions, the ones that show up in the comparisons people make when they're quietly sizing up how they're doing compared to everybody around them. And there's nothing wrong with those things as a way of measuring certain kinds of effort and certain kinds of result. But they're not the only measures out there, and in a lot of cases, they're not even the most important ones. There's another kind of building up happening alongside the money one, and it's slower and quieter and gets talked about a whole lot less. But in the end, it decides way more about how a person's life goes than any amount of money ever will. That building up is reputation. Not reputation in the shallow sense of what people say about you when you're not in the room, though that's part of it. Reputation in the deeper sense of the whole impression your existence leaves on the people who've crossed paths with you. The picture put together from every interaction, every promise you kept, every value you actually showed, every moment you were honest when honesty was hard, every time you showed up when it would have been easier to just disappear. That picture is always being updated, always getting revised by new info, and it's being held in the heads of every person you've ever dealt with seriously. It's your real record, separate from how you see yourself and separate from what you meant to do. It's what you've actually done, not what you've claimed. What makes reputation different from money as a kind of saved up value is the way it compounds. Money compounds through interest and investment, through the basic mechanics of capital working in the background while you sleep. Reputation compounds through something more under the surface, through the way trust opens doors that don't even exist for people who haven't built it yet, through the way a long track record of being reliable creates this assumption in your favor that no single deal could ever produce. Through the way that years of steady character set up a context where people give you the benefit of the doubt without you asking, and hand you opportunities without you having to chase them. That compounding is real and it's powerful. But because it happens slowly, and because it doesn't show up on any spreadsheet, most people don't even think of it as compounding. The other thing that makes reputation different from money is how durable it is. Money can disappear fast. A bad investment, the economy tanking, a lawsuit, a medical disaster. Any of these can wreck a person's financial situation in a hurry. Reputation doesn't work like that. A reputation built over decades through steady behavior doesn't get wrecked by one bad moment, as long as that bad moment really is out of character. People who know your record weigh that record against any single data point. The buildup gives you a buffer that money just doesn't. And the other way around too. A reputation damaged over time through steady bad behavior doesn't get patched up by one good moment either. The buffer cuts both ways. What you've built, you've built. What you've let slide, you've let slide. Both stick around in ways money simply doesn't. There's also the question of what reputation can do that money can't. Money can buy stuff. It can get you comfort, give you options, provide some safety, and solve a lot of practical problems. But money can't make people trust you. It can't make people want to work with you, or let you in on what they're really thinking, or talk you up when nobody's paying them to, or pull you into the kinds of opportunities that never get publicly announced, because they only get offered to people who are known quantities in the right circles. All of that flows from reputation,
not from your bank balance. And for most people, over the course of a life, getting access to those things, real trust, being included, opportunities that just kind of show up, produces more of what actually matters than the money alone ever could. The reason this is worth getting clear on is that most people, when they're young and grinding, put pretty much all their effort into the money buildup and almost nothing into the reputation buildup. Not because they're cynical or shady, but because the financial returns are visible and the reputation ones aren't, and human attention naturally goes to whatever it can see. The person who cuts a corner today and pockets an extra $100 has the $100 to show right now. The person who refuses to cut the corner has nothing visible to show at all. What they have is a tiny bit more of something that's going to take years before it's obviously valuable. And in a world that measures progress in quarters and yearly reviews, the invisible long-term buildup is really hard to put ahead of the visible short-term gain. That difficulty is real. And getting past it is exactly what separates the people whose reputations compound from the people whose reputations just sit there. Here's what most people don't really get until they've lived long enough to watch it happen in front of them. Reputation doesn't get built in proportion to your effort. It doesn't respond to campaigns or announcements or any kind of going after it directly. It gets built entirely as a side effect of behavior. Specifically, the behavior you put out when it's not convenient to put it out, when there's no audience watching, when the corner you're deciding whether to cut is so small nobody would even notice or care if you cut it. Those are the moments that build a reputation, not the ones where you're performing for a crowd. The performing for a crowd moments give you an impression. Only the unperformed moments give you an actual reputation. And the difference between the two is exactly what sharp people are trying to figure out when they're deciding how much to trust you. This is why reputation is so hard to fake and so easy to accidentally wreck. You can't build a real reputation by carefully managing your image. Image management makes something that looks like reputation from far away but doesn't hold up when somebody gets close. The person who's spent years curating a specific impression instead of just behaving the same way all the time is going to end up, sooner or later, in a situation where that impression and the reality come apart in front of somebody who matters. And once that gap gets seen, it sticks in a way that's way worse than if there'd never been an impression to begin with. People feel a particular and lasting kind of irritation about being lied to. They don't just write off the false impression. They replace it with something a lot worse than neutral. And no amount of image management is undoing that once it's happened. What builds a real reputation is consistency. Not consistency as a performance, but consistency as the natural output of somebody whose behavior actually matches their stated values. The person whose word means exactly what it says, not because they're disciplined about managing their word, but because they actually believe what they say should bind them. The person who treats people the same, whether those people have power over them or not because they've decided it's smart strategy, but because they think everybody deserves basic respect. The person who admits mistakes without an elaborate self-defense, not because they've worked out that being transparent is good strategy, but because hiding stuff genuinely makes them uncomfortable. These people aren't performing consistency. They're just expressing it. And the difference is visible to anybody paying attention, even if they couldn't put words to what they're seeing. The compounding part of this gets clearer when you think about what consistent behavior over a long stretch of time builds in terms of trust. Trust isn't a yes or no thing. It's on a sliding scale, and it moves slowly in both directions. Every interaction with somebody is a tiny data point about how reliable they are, how honest, how good their judgment is, what their character is. Most individual interactions aren't big enough to move the trust reading much in either direction. But across hundreds and then thousands of interactions over years and decades, the readings stack up into something solid, into a settled sense in the heads of the people you've dealt with, of what they can expect from you. That settled expectation is what trust really is,
at the bottom of it. And it's worth a fortune. Because when people know what to expect from you, they can plan around you. They can pull you into things that need somebody reliable. They can vouch for you to other people without putting themselves on the line. They can offer you things before you ask, because they already know your answer is going to be honorable. That last point is worth chewing on, because it describes something most people have seen but might not have put into words. There are certain people in the world, not many, but they exist, that opportunities seem to gather around without them obviously hustling for it. Things find them. Introductions show up unprompted. Invitations land that they never asked for. Offers appear that they never chased. From outside, these people can look lucky. From up close, they look like they've got some kind of magnetism that other people don't. But what they actually have, almost always, is a reputation that's been quietly building for a really long time. And it's hit the point where the built-up trust is creating its own momentum. People bring stuff to them because they know what they'll get back. The return is predictable, and it's good. And that combo is so rare that people actively go looking for it. None of this is to say money doesn't matter. It matters a ton. And somebody who builds a reputation without also building practical financial sustainability is making a different kind of mistake. The point isn't that reputation is the only thing. The point is that most people treat reputation like a side issue, like it'll take care of itself if they're basically decent, without realizing it takes the same intentional investment that financial success takes, and that the returns on that investment, given enough time, are just as real and a whole lot more durable. The person who builds both, who takes their financial capital and their reputation capital equally seriously, is building something that compounds on two tracks at the same time. And the way those two tracks play off each other over time produces results that neither one alone could have gotten you. So what is reputation capital? It's built from pieces you can identify and consciously develop, not in the sense of performing them for an audience, but in the sense of understanding what they are so you can honestly check whether your behavior is actually producing them. The most basic piece is reliability. Not reliability in the narrow sense of showing up on time, though that matters too, but reliability in the deeper sense that when you say a thing, the thing happens. That your word, once you've given it, doesn't need anyone to chase you for it to get honored. That the people who've dealt with you can plan around your commitments without leaving themselves a backup plan in case you don't come through. This sounds basic. It is rare in practice. The number of people who can really be counted on this way, not usually, not when it's convenient, but consistently, is way smaller than most people would guess. The second piece is honesty, and this needs more careful handling than it usually gets. Because honesty isn't just about not lying. Honest people who never tell flat-out lies can still be deeply unreliable in how they communicate, by telling part of the truth, by leaving out the inconvenient stuff, by letting people walk away with the wrong idea without correcting them, by being open about whatever makes them look good and vague about everything else. Real honesty, the kind that builds the deep part of reputation capital that actually matters, is the kind that tells people what they need to know, even when telling them sucks. That says, I screwed up and here's what happened, without waiting to get caught. That says, I disagree with this and here's why, even when going along with it would be easier. This kind of honesty is not fun to practice, but it's the only kind that builds the trust that matters. The third piece is judgment. Reliability and honesty matter a huge amount, but somebody who's reliable and honest while consistently making bad calls isn't somebody whose reputation is going to compound positively over time. Judgment, being able to read situations accurately, weigh competing factors right, see consequences other people miss, is what turns reliability and honesty from nice personal qualities into something that's actually valuable to other people. Judgment is the piece that makes people want to bring you into their hard decisions.
ask you about tough problems, trust your read on situations where the right answer isn't obvious. And judgment, unlike reliability and honesty, mostly gets built through experience, through making decisions, watching how they play out, honestly taking in the feedback, and adjusting. You can't massively speed it up, but you can compound it, because every decision you make and honestly evaluate is a tiny investment in better decisions down the line. The fourth piece is how you handle bad times and failure. This is the one that most separates people whose reputations compound from people whose reputations stagnate. And it's the most visible in real time because everybody runs into hard times and everybody fails at something eventually. The person who handles failure with real accountability, without making it a whole drama, without hunting around for somebody else to blame, who puts their energy into figuring out what went wrong and fixing what can be fixed. That person actually builds reputation capital during the failure, which partly offsets what the failure cost them. The person who handles failure by getting defensive, by passing the blame, by giving you elaborate explanations for why it wasn't really their fault, they damage their reputation in a way that goes way beyond what the failure itself did. People understand that failure happens. What they're watching closely is what kind of character shows up when it does. The fifth piece, and probably the one nobody talks about, is generosity. Not financial generosity, though that's part of it, but generosity with your attention, with credit, with opportunities, with honest praise, with time given to people who have less than you, with access handed to people who haven't earned it yet, but are showing the qualities that say they will. Generous people, people who make introductions they didn't have to make, who say good things about other people without being prompted, who share what they know instead of hoarding it as a competitive edge, who give credit accurately instead of grabbing more than their share. Build a specific and powerful piece of reputation capital that selfish people just can't get to. Because generosity comes back around. It returns in ways you can't predict, in amounts that aren't tied to any one act, but that add up to a social environment where the generous person ends up surrounded by goodwill that was given freely instead of bought or owed. What all five of these have in common is that they're built from behavior, not intention, and they build slowly through the daily piling up of small choices most people make without thinking about how they compound. The person who becomes known for being reliable doesn't make one big, dramatic gesture of keeping their word. They keep it quietly and consistently across hundreds of situations over years, until keeping it is just what they're known for. The reputation is the sum of the small things, built up over time into something no single act could have made and no single failure can entirely tear down. That's compounding. That's the long game. And it's available to anybody willing to play it long enough to see what comes back. There's a moment when your reputation starts walking into rooms before you do. When you walk in and people already have an opinion about you that got formed before you ever got there, based on stuff they heard from people you've dealt with. When opportunities get offered to you not because you went after them, but because somebody who knows your record mentioned you to somebody who needed what you provide. When the work of introducing you gets done in advance by the reputation itself, and you actually showing up is more confirming what was expected than discovering something new. Most people, the first time they experience this, are caught off guard by it. They've been operating in a mode where they had to prove themselves in every new context, where every new relationship started from scratch and had to get built from zero through direct demonstration. And then, at some point, the dynamic flips. The blank slate gets replaced with a baseline expectation that's generally good. And the work of the first interaction shifts from establishing yourself to just not contradicting what's already been established. That shift feels different from anything before it, because it's the point where the capital you've built up starts paying out returns that aren't tied to any specific current effort. What this means in practice is that the value of a strong reputation isn't fully visible until it's been building long enough to hit this point. Before that point, the reputation is doing real work. It's affecting small decisions and quiet judgments in ways that produce better outcomes.
but the effect is spread out and hard to see. After the point, the effect gets visible and concentrated. The doors that open are obvious. The unsolicited introductions are obvious. The level of people who want to be associated with you shifts in a way you can actually see. And what was getting quietly stacked up for years suddenly becomes visibly valuable in a way that makes it clear why the long investment was worth making. The danger at this moment, and it's a real danger that stops the compounding for a lot of people, is getting lazy. When the reputation's built to the point where it's generating its own momentum, there's a temptation to ease up on the behaviors that built it, to treat what you've built up as some permanent thing that doesn't need maintenance. It's not permanent. Reputation, like every other kind of capital, can be run down. Not fast in most cases, but steadily, through the same slow compounding process, except in reverse. Consistent behaviors that don't match the established reputation start stacking up their own data points. Enough new data points pointing the other direction gradually shift the settled expectation. The reputation doesn't fall apart overnight, but it erodes. An erosion that goes on long enough eventually turns into collapse, at which point rebuilding it is way harder and slower than the original building was. The people who keep strong reputations across a whole lifetime aren't the ones who built them and then relaxed. They're the ones who got that. The behaviors that built the reputation weren't a tool for the reputation. They were just expressions of actual values, and they keep going naturally because the values keep going. They don't have to remember to keep their word because keeping their word isn't a strategy for them. It's just what they do. They don't have to manage the impression they're making because there's no gap between the impression and reality to manage. The reputation is a side effect of who they actually are, and it keeps compounding as long as they keep being that person, which is forever. This is the deepest point about reputation as a thing you build up. The most valuable reputations don't get built through any kind of calculation or strategy. They get built through consistently expressing real values over a long enough stretch of time that the expression and the values become the same thing to anyone paying attention. The strategic reputation builder is always one crisis away from getting exposed, always managing the gap between what they project and what they are. The person whose reputation flows naturally from their character has no gap to manage. They can walk into any room, face any kind of scrutiny, and come out fine, because what's there under examination isn't different from what's been shown. That consistency, that fit between the seen self and the unseen self, is the most durable thing a person can build, and it takes a lifetime. But so does everything worth having. Now, I want you to think about how patience and building reputation capital go together, because patience isn't a natural human virtue. It's something you have to choose over and over, against the pull of a culture that rewards speed and visibility and short-term wins, that celebrates the quick payoff and the dramatic move and the overnight success. That culture gives almost no support to the person building something that won't show its real value for 10 years or more. The whole incentive structure is built for the short game. And choosing the long game inside a system designed for the short one takes a clarity of purpose most people never have to develop, because most people never choose the long game in the first place. The patience it takes to build reputation isn't passive patience. It's not the patience of waiting for something to happen to you. It's the active patience of continuing to make the right call in the small moments, day after day, when the right call has no visible payoff and the wrong one has a visible one. It's the patience of the person who could cut the corner and knows they could cut it and chooses not to. Not because anybody's watching, but because they understand what they're building and they understand that the corner counts. That kind of patience is a discipline, and it's one of the rarest and most valuable disciplines a person can develop, because it's exactly the discipline that the short-term incentive structure of the world is designed to wear down. What helps you keep it up is a clear understanding of how the mechanism works. When you get that reputation compounds, that the small choices don't just add up, they multiply over time, that the effect of consistent behavior isn't linear,
but exponential. The patience gets easier to keep going.